na parte de segunda-feira, o custo do discipulado. Existe um preço. Jesus Cristo pagou um alto preço. Ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. E quando você aceita Jesus como Salvador, e você se dispõe a seguir a Jesus por onde quer que for, você também tem um preço, o preço do discipulado. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 e vamos ver os versos 31 a 38. Aqui lemos: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus agora está descortinando diante dos discípulos os próximos acontecimentos. Os acontecimentos que precederiam a cruz do Calvário. Jesus começou a falar mais abertamente com os discípulos, dizendo que ele, o Filho do Homem, padeceria e seria rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pela igreja judaica. Ele seria rejeitado pela sua própria igreja. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1. Meu querido irmão, Jesus abriu diante dos discípulos os últimos eventos que precederiam a sua morte na cruz. E aqui diz, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus estava prevendo a sua morte, estava prevendo a sua ressurreição. Queridos, importante é entender que quando Jesus Cristo assumiu os nossos pecados, existem pessoas que pensam que Jesus assumiu os nossos pecados quando ele nasceu da Virgem Maria, quando ele viveu aqui durante seus 33 anos. Não, queridos. Jesus assumiu os nossos pecados no momento em que ele foi pregado na cruz. Foi ali que ele incorporou os nossos pecados. Foi ali na cruz do Calvário que ele se fez pecado. E então ele se sentiu separado do Pai. A separação de Jesus e o Pai aconteceu literalmente na cruz do Calvário, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele se sentiu separado do Pai? Porque ele se tornou pecado. E Deus odeia o pecado, ama o pecador. Mas Jesus se tornou pecado por causa dos nossos pecados e sentiu-se separado do Pai. Portanto, ali na cruz do Calvário, Jesus não estava enxergando o futuro, não estava enxergando a sua própria ressurreição. Aquilo que Jesus falou durante o seu ministério, que ele padeceria, morreria, mas que ressuscitaria, esta visão do futuro ele não tinha mais ali na cruz do Calvário. Por isso, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu ali na cruz a angústia da morte, da segunda morte. Ele sofreu a angústia da separação eterna do Pai. Mas ele terminou a sua vida dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu querido irmão, Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele disse o que está aqui em Marcos capítulo 8, verso 31, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Mas na cruz do Calvário, ele não tinha esta compreensão, esta visão do futuro, porque ele foi separado do Pai, porque ele se fez pecado. E o verso 32, e dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Queridos, isso também é relatado aqui em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, Pedro tomou Jesus Cristo à parte e começou a repreendê-lo. Leia comigo, Mateus capítulo 16 e o verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro se deixou usar por Satanás. Satanás estava falando pela boca de Pedro, impedindo Jesus de seguir no seu caminho para a cruz. Tem compaixão de ti. Queridos, Jesus não tinha compaixão de si mesmo.
Se ele tivesse compaixão de si mesmo, ele não teria deixado o céu como comandante das hostes celestiais. Foi pensando em você e em mim. Foi pensando em salvar o pecador que ele desceu à terra, tornou-se um de nós. Queridos, Jesus Cristo não tinha compaixão de si mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava tentando impedir Jesus seguir no caminho para a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz. Satanás queria mesmo que Jesus desistisse de morrer na cruz. Mas Jesus nasceu para morrer. E aqui no verso 23, Jesus, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Pedro que foi usado por Deus recebeu a revelação do Espírito Santo nos versos anteriores, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que foi elogiado por Jesus Cristo quando disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, mas meu Pai que está nos céus. Esse mesmo Pedro se vangloriou e tentou repreender a Jesus Cristo e deixou-se usar por Satanás. Queridos, nós que estamos em pé deveremos cuidar para não cair. Não existe uma condição segura para você e para mim, nunca, se nós estivermos afastados de Jesus. A qualquer momento, em qualquer instante em que você se vangloriar, em que você se achar o melhor ou maior do que todos, em qualquer momento você poderá ser usado por Satanás. Nossa segurança está em nossa confiança plena e constante em Jesus Cristo. Constantemente desconfiando de nós mesmos, para podermos constantemente confiarmos unicamente em Jesus Cristo. Jesus quer que você e eu aprendamos a lição da autodesconfiança. Isso significa plena confiança em Jesus e em Jesus somente. Aqui em Marcos capítulo 8, verso 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está dizendo que você deve carregar a cruz dele. A cruz de Jesus, ele próprio carregou. Mas, queridos, por que Jesus carregou a cruz? Ele carregou a cruz não somente quando ele subiu ao Monte do Calvário para ser ali pregado na cruz. Ele carregou a cruz durante toda a sua vida, crucificando o eu. Diariamente Jesus crucificava o eu, dizendo não para si mesmo e dizendo sim para a vontade do Pai. Lembram-se vocês quando Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice? E o Pai disse: não, filho, eu não posso passar de você o cálice, porque você nasceu para poder morrer pela humanidade pecadora. Queridos, Jesus teve que crucificar o eu, suas vontades próprias, para que a vontade do Pai, os planos do Pai se cumprissem nele. Assim também Jesus está dizendo que você tem que carregar uma cruz. A cruz sua não pode ser carregada por ninguém. Por quê? Cada um tem uma cruz. Os discípulos têm uma cruz para crucificar o eu. Diariamente, eu e você precisamos crucificar o nosso eu, nossas vontades não santificadas, nossos planos, nossos projetos que não incluem Deus, precisam ser crucificados para que impere, para que seja soberana a vontade de Deus na minha e na sua vida. Jesus Cristo precisa se assentar no trono do nosso coração. Eu gosto de dizer que em cada coração existe um trono e existe uma cruz. O trono é para que Jesus se assente nele como Senhor da nossa vida. E a cruz, que existe em cada coração, para que você e eu crucifiquemos o nosso eu, nossas vontades não santificadas, para que Jesus seja tudo em todos. Queridos, Jesus Cristo quer que você tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, aprenda a dizer não para si mesmo. É muito fácil dizer não para os outros. É muito fácil dizer não para as crianças. Mas difícil é você falar não para si mesmo.
Mas é isso que Jesus está pedindo. Aprenda a dizer não para si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que seja a vontade de Jesus Cristo realizada na sua vida e na minha, e que Jesus seja não só Salvador nosso, mas Senhor da nossa vida. É Ele quem dá as ordens, e nós somos servos, servos que obedecem às ordens do amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia!